Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que honra, que prazer, que privilégio o Senhor nos concede de compartilharmos a palavra dEle, de compartilharmos aquilo que tem sido benéfico, bom, saudável, que gera vida abundante em nós e que nos dá um futuro maravilhoso. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, que a tua presença, Pai, seja com essa pessoa agora que está nos assistindo, assim como o Senhor está aqui conosco, assim como o Senhor está no céu, assim como o Senhor está na vida daquelas pessoas que entregaram os seus corações, as suas mentes, os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a fim de que nós tivéssemos um relacionamento não só racional, mas completo contigo. Que o Senhor abençoe esse lar, essa casa, essa família, essa pessoa, em nome de Jesus. Dá a ela discernimento, ó Pai, sabedoria, dá a ela, Senhor, o teu shalom, a paz do Senhor, a prosperidade do Senhor, traz sobre a vida dela, sobre a casa dela, a saúde do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos e abençoa-nos agora na ministração da Tua Palavra, que ela enche o nosso coração de alegria, Pai, de paz e de muita, Senhor, convicção, de fé, daquilo que nós cremos, ó Deus, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje eu quero tomar como base um versículo muito icônico da palavra de Deus, muito conhecido, não é? Todos que já tiveram um pouco de contato com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, já ouviram esse versículo, não é? No contexto e fora do contexto. E se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 10, onde Jesus diz o seguinte: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu, disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia. Então, eu fiquei pensando, por que a gente faz o que faz? Por que a gente faz as escolhas que faz? E nós, todo ser humano faz escolhas baseadas naquilo que a gente quer, escolhas baseadas naquilo que sentimos, nos nossos sentimentos, nas sensações que essa escolha nos dá, e principalmente nós fazemos escolhas baseadas naquilo que vamos lucrar com aquilo. O mundo, a vida comum a todos, ela nos oferece muitas coisas. Todas elas a maioria delas são muito sedutoras e muito prazerosas. Mas Jesus nos oferece apenas duas coisas. Ele nos oferece vida abundante e vida eterna. E o objetivo dessa palavra de hoje é fortalecer a escolha que fizemos ao responder positivamente à graça de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que vale a pena, valeu muito a pena, vale muito a pena andar com Deus, entregar a vida para Jesus, porque Ele tem uma proposta de uma vida abundante para nós. E nesse texto aqui fica muito claro essas duas propostas, né? A gente pode optar pelo estilo de vida do ladrão ou pelo estilo de vida que Jesus oferece. E apesar do repúdio que a gente sente ou diz que sente quando se fala em ladrão, em matar, roubar e destruir, a tendência natural é a gente se sentir muito mais à vontade nisso do que na tal da vida abundante oferecida por Jesus. É da natureza humana. Por isso, eu quero hoje com essa palavra reforçar
a sua fé, a sua esperança na vida abundante, para que você se lembre de que foi a melhor escolha que você poderia ter feito na sua vida. Então, gente, dizer que em Jesus Cristo nós temos vida é bastante plausível, porque antes de Ele entrar em nossas vidas, nós, segundo Paulo em Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus entra em nossas vidas, quando nós nos entregamos a Ele, parte da promessa de que nós ressuscitaríamos com Ele se cumpre. Não é só ressurreição naquele dia, mas ela já em parte se cumpriu nas nossas vidas, porque nós estávamos mortos e agora estamos vivos para Deus, diante de Deus. Mas e essa tal, o problema é o adjetivo que Jesus coloca aqui, porque não é só vida. A gente tem que lidar com esse adjetivo que é complicado. É vida abundante. Abundância significa fartura, significa grande quantidade, significa mais do que se precisa, mais do que se merece, mais. Em outras palavras, Jesus disse que através dele, por causa dele, nele, nós não teríamos que ter uma existência mesquinha, nós não teríamos que ter uma existência medíocre e nem escassa. Jesus, nesse caso, ele usa uma situação bastante comum do mundo natural para descrever uma verdade espiritual que é só comum para quem o conhece como Senhor e Salvador. Então, qual que é a situação bastante comum? A do ladrão. É muito natural isso nos nossos dias. O que mais tem é ladrão. Então, a figura do ladrão é bastante comum a todos nós, porque praticamente todos já tivemos algo roubado de nossas vidas. Esse é o objetivo do ladrão: se apossar do que não é seu como se fosse. E ele sempre vem para roubar algo que tem valor para nós. Ele não rouba. Você pode deixar no seu quintal lá lixo, aquelas coisas todas, entulho, coisa quebrada. Ele não vai roubar, ele vai pular o muro e não vai roubar isso na sua casa. Para isso você vai ter que chamar alguém para levar, um carreteiro para levar aquelas coisas e jogar no ecoponto. Mas o ladrão não vem roubar coisa que não tem valor, ele vem roubar aquilo que tem algum valor. E se tem valor, quando isso é tirado de nós somos prejudicados. E o ladrão a que Jesus se refere no texto, rouba-nos, ou pelo menos tenta nos roubar, aquilo que torna a vida que já temos em Cristo Jesus uma vida abundante. Ele não quer que a gente tenha uma vida abundante, ele quer que a gente se acostume só com vida, mas não é isso que Jesus oferece. Por exemplo, uma coisa que torna a vida que já temos em Cristo Jesus numa vida abundante é o contentamento. Então, quando esse contentamento entra em crise, significa que algo nos foi arrancado sem o nosso consentimento. Quando o nosso sono é tirado da gente, quando a nossa paz é tirada da gente, quando a nossa alegria é tirada da gente, quando a nossa esperança fica estremecida, quando a nossa fé entra em crise, a vida deixa de ser abundante para ser apenas vida. Mas vida que é só vida não é vida abundante. A vontade de Deus para nós, como diz Paulo, é boa, perfeita e agradável. Então não pode ser boa se a gente não estiver bem, não pode ser perfeita se a gente não estiver bem, e muito menos agradável se a gente não estiver bem. Na terceira carta de João, no capítulo 2, no versículo 2, já que só tem um capítulo, escrevendo a Gaio, João diz o seguinte: eu oro para que você tenha uma vida próspera, uma boa saúde e que tudo lhe corra bem,
assim como vai bem a sua alma. Então, vida abundante é quando as coisas estão, não é quando a situação externa está bem, mas quando você está bem. Quando você está bem. O diabo, nosso adversário, já que agora nós trocamos de lado, antes nós éramos dele, do império das trevas, agora nós somos de Cristo, ele, o nosso adversário, tem como objetivo não permitir que nós experimentemos a vida abundante oferecida por Jesus, que é uma vida de contentamento, uma vida de paz de espírito, uma vida cheia de esperança e fé, uma vida cheia da alegria do Senhor, que inclusive nos fortalece, nos dá força. Então, já que ele não consegue e não pode nos levar de volta ao império dele, porque nós agora somos povo do Senhor, ovelhas do pastoreio de Jesus, e portanto as minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão, o diabo não pode mais nos tirar das mãos de Jesus. Já que ele não consegue, não pode fazer isso, só lhe resta tornar as nossas vidas as mais miseráveis possíveis, e ele faz isso tentando despertar em nós o mesmo sentimento que tomou conta do povo de Israel pouco tempo depois de ter saído do Egito. E que sentimento era esse? Ah, como era bom lá tinha de tudo, a gente era escravo, mas tinha comida boa, tinha cebola, tinha pepino, tinha alho poró, tinha peixe, tinha melancia. Isso aí está registrado lá em Números 11, 5, 6. Eu já não faria parte desse grupo, porque eu não gosto nada que tenha cebola. Pepino, já chega os pepinos da vida que eu tenho que resolver, não é? E eles terminam o versículo 6 dizendo: agora a gente nem tem mais vontade de comer, porque é só maná, todo santo dia, só esse maná. Então, esse sentimento, quando ele entra na gente, ele é muito perigoso e muito destruidor. O povo estava em transição, saindo de um lugar para o outro, saindo de uma terra que tinha tudo aquilo com que eles se acostumaram sendo escravos. E Deus agora está os levando para uma terra de liberdade, onde manava leite e mel, isso é, onde haveria abundância e liberdade. Só que entre uma coisa e outra haveria um tempo de dificuldades, como acontece com todo mundo que se arrisca a uma nova empreitada. No começo tudo é muito difícil, até que vai deixar de ser. Mas é justamente nesse meio tempo em que a vida se define. A vida pode estar muito difícil para você agora, mas vai deixar de ser. Eu creio, em nome de Jesus, profetizo isso. Se você perseverar na fé, nessa fase difícil, as coisas vão mudar, a vida abundante vai florescer, não de forma instantânea, porque vida abundante não é que nem miojo que a gente pega, põe na panela com água e em poucos minutos você já pode saborear, mas é certeza que vai acontecer, porque Jesus prometeu que assim seria. Ninguém precisa sofrer para sempre, ninguém tem que chorar para sempre, ninguém tem que sentir vontade disso ou daquilo para sempre. A gente só tem que perseverar na fé até que a promessa se torne realidade em nossas vidas. No caso do povo de Israel, isso teria acontecido em menos de um mês, se eles não fossem tão teimosos, tão ingratos, tão incrédulos. Agora, quanto tempo vai demorar para que a vida abundante se torne uma realidade para você? Primeiro você precisa saber se é isso que você quer mesmo. E você poderia dizer assim para mim: é lógico que eu quero, pastor. Não é lógico, não. Você tem que saber que vai passar um período a maná e água, e vai ter que ser nesse período muito grato a Deus, vai ter que estar muito alegre com aquilo que tem, porque normalmente a gente quer resolver as coisas na hora, mas na vida as coisas não funcionam assim.
Então, chega gente para mim e fala: pastor, ore pela minha situação financeira, porque a coisa está feia, está muito feia. Eu oro, mas eu sei que esse milagre não é instantâneo, não. Há coisas que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares, e isso não só leva tempo, como é muito difícil de fazer. Na maioria das vezes, por exemplo, essa questão financeira, não é que a pessoa precisa ganhar mais, a pessoa só tem que se controlar mais, e isso é muito difícil. Até para Deus mudar isso na vida da pessoa é difícil. Eu sei do que eu estou falando. Há um sem número de coisas que é muito difícil para Deus mudar em nossas vidas, e é esse o nosso deserto. Esse é o nosso deserto. E esse deserto, o tempo que a gente passa nesse deserto é a gente que define. Até que uma mentalidade nova se instale na gente, nós podemos ficar cirandando por esse deserto por muito tempo antes de chegar na terra prometida ou naquilo que Jesus chamou de vida abundante. E deixa eu esclarecer que terra prometida e vida abundante são coisas distintas, não são a mesma coisa. Terra prometida é lá, vida abundante é aqui. Mas eu quero crer que vida abundante é algo assim como uma antecipação parcial do que nós vamos experimentar quando chegarmos lá na terra prometida. E não deixe o diabo roubar isso de você, não deixe ninguém roubar isso de você. Cada vez que nós deixamos de crer na palavra de Deus porque ela não bate com a nossa lógica, uma bênção está sendo roubada da gente. Cada vez que nós duvidamos das promessas de Deus, uma bênção está sendo roubada da vida da gente. Cada vez que nós deixamos de levar a Deus as nossas ansiedades, uma bênção está sendo roubada da gente. E esses roubos têm sido cíclicos e contínuos na vida de muitos crentes. E Jesus veio para acabar com isso. Ele veio, dentre tantas outras coisas, para desfazer as obras do diabo, diz João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8. Portanto, Jesus não veio só para nos justificar diante de Deus. Ele veio também para desfazer as tentativas, as ações, as obras, os intentos do diabo que visam manter aqueles que se tornaram filhos de Deus e que em função disso deveriam ter uma vida abundante, numa vida aparentemente sem graça, sem vitória, sem alegria, sem paz, sem contentamento. Não podemos aceitar isso de maneira alguma. Não basta apenas abraçar Jesus, a gente precisa abraçar o que Ele nos oferece, o que Jesus nos oferece, a sua palavra, as suas promessas, seus mandamentos. Essas coisas nos conduzem a uma vida abundante e posteriormente a uma vida eterna. O que Deus nos oferece em Cristo Jesus é infinitamente melhor, maior do que qualquer coisa. A vida com Deus é sim muito interessante. A vida abundante supera qualquer expectativa de quem quer que seja. Vale a pena, vale muito a pena passar pelos desertos da vida com fé e esperança, a fim de usufruirmos da vida abundante prometida por Jesus aqui na terra, até que cheguemos a Canaã celestial. Vale muito a pena, mas só pensa assim quem realmente conhece a Jesus. Vocês sabem que o nosso adversário, o diabo, ele é retratado no Gênesis como uma serpente. E lá no Apocalipse, João também se refere a ele no capítulo 12, verso 9, como a antiga serpente. Ou seja, é a mesma serpente de sempre. Aquela que estava no princípio, aquela que vai estar no fim, é a mesma serpente de sempre. Do começo ao fim, sempre foi uma serpente. Sempre foi traiçoeiro, sempre será, sempre foi enganador, sempre será, sempre foi dissimulado, sempre será. A natureza dele se opõe à natureza de Deus. E o objetivo dele é destruir quem é de Deus. Nós não podemos ter nenhuma espécie de associação com ele. A gente não pode nem parar para dar ouvidos a ele. Tem coisas que a gente não pode abrir espaço. Eu ouvi uma ilustração
um tempo atrás, conta-se que uma mulher se deparou com uma serpente muito bonita, muito atraente. Eu, particularmente, não acho serpente um animal atraente. Para mim, elas são horríveis. Mas uma coisa é certa, elas meio que me hipnotizam. A gente fica meio hipnotizada com ela. Ao mesmo tempo que a gente não gosta, a gente não consegue tirar os olhos. É impressionante. E a serpente, a mulher se depara com aquela serpente e ela já estava quase morta. Sensibilizada ou hipnotizada, não sei, a mulher pega aquela serpente, que naquele momento não conseguia dar bote nenhum, e ele pega essa serpente e a leva para sua casa. Lá ela trata da serpente, ela cuida da serpente, até que ela se recuperou totalmente. Quando a serpente ficou boa, a mulher a pega nos braços, porque ela cuidou com tanto carinho, ela a pega nos braços e abraça a serpente. E o que a serpente faz? Pica a mulher. E isso, além dela injetar o veneno na mulher, deixa a mulher não só envenenada, como atônita, incrédula com aquela reação da serpente contra ela. Lembre-se que é uma ilustração. E ela fala com a serpente: eu te ajudei, eu cuidei de você, eu te tratei. E a serpente simplesmente vira para ela e fala assim: pois é, mas você sabia exatamente o que eu era quando me pegou. Eu nunca deixei de ser serpente. É a mesma moral da história do sapo e do escorpião. É da natureza. É da natureza do diabo ser ruim, maldoso, destruidor, assassino, ladrão. Então, compartilhar a sua vida com ele é correr o risco de ser envenenado o tempo todo. E as pessoas brincam com o perigo até que um dia elas são picadas pela serpente e aí a coisa fica difícil. O negócio do diabo é matar, roubar e destruir, mas o negócio de Jesus, o ministério de Jesus, a obra de Jesus é desfazer, é quebrar, é anular o negócio do diabo, é estragar aquilo que o diabo está tentando fazer. Vida abundante é uma vida sem medo do que o diabo pode fazer, porque tudo que ele pode fazer, Jesus Cristo já desfez na cruz do Calvário. Vida abundante é uma vida sem medo do futuro ou da morte, porque Jesus já nos garantiu um futuro na eternidade com ele. A vida abundante, assim como a vida eterna, são realidades garantidas por Jesus. Vida abundante é uma vida de alegria, paz, contentamento em toda e qualquer situação. Não é para todo mundo não, é para quem crê e para quem quer. Essa semana eu esbarrei num documentário da banda Queen na Netflix, que é considerado por muitos a melhor banda de rock de todos os tempos, e eu gosto de assistir documentário porque os artistas acabam revelando muito de si mesmos e suas convicções, inclusive religiosas. E por muito tempo, na minha adolescência, na minha juventude, eu pensava que todo mundo achava que o céu era a única possibilidade viável, que ninguém queria ir para o inferno. Eu pensava, ninguém em sã consciência vai querer ir para o inferno. Mas eu estava enganado naquela época. E assistindo o trecho da entrevista, de uma entrevista do documentário com o cantor Freddie Mercury, o entrevistador lhe perguntou: você acha que vai para o céu? E para minha surpresa ele respondeu: eu não quero ir para o céu. As pessoas interessantes estão no inferno. Em outras palavras, Jesus não é interessante, o diabo é que é interessante. As pessoas nem fazem ideia do que estão falando. Elas pensam que o inferno é apenas um lugar onde se pode ficar à vontade para extravasar toda espécie de coisa que na terra é vista como tabu e no céu é visto como pecado. Eu vou fazer o que eu quero sem ter que dar satisfação para ninguém, é isso aqui, é a minha escolha. Não sabe o que está falando.
Mas eu vou dizer para você, apesar de chocante a declaração do Fred Mercury, é muito compreensível, visto que, até onde a gente sabe, ele não conhecia Jesus. Muita gente pensa como ele. As pessoas interessantes pensam como ele. Esse não é o meu caso. Eu não sou uma pessoa interessante do ponto de vista dele. Eu não quero nada com o inferno e nem com o diabo. O que me interessa está no céu, ou melhor, quem me interessa está no céu, e é para lá que eu quero ir. E vou, não porque mereço, não porque eu posso, não porque eu quero, mas porque Jesus pagou para Deus a minha dívida, o meu escrito de dívida. Jesus cobriu a minha promissória, e não tem nada a ver com a minha santidade. E a gente precisa esclarecer essa questão de santidade aqui. Tem o significado do senso comum e tem aquilo que a Bíblia ensina sobre santidade. O que é ser santo do ponto de vista do senso comum? No senso comum, a pessoa santa, na cabeça das pessoas, é aquela pessoa que abnegou da sua própria vida para cuidar dos outros, ou que fez algo sobrenatural que a Igreja Católica Romana considerou um milagre. Enfim, uma pessoa que é reconhecida pelo povo e pela Igreja Romana como tendo se destacado na vida por suas boas obras. Mas na Bíblia, santa, é a pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, isto é uma pessoa que se destaca não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, por causa da obra que Jesus fez, e não por causa dos méritos da própria pessoa. Então, nesse caso, eu sou santo sim, apesar de ainda ter que lutar contra uma porção de coisas que quer me manter prisioneiro de uma vida medíocre, de uma vida não abundante. E não pense vocês que promessas podem ser alcançadas sem lutas, não dá. Vida abundante não se consegue sem antes enfrentar as lutas. Não é porque Jesus nos prometeu uma vida abundante que essa abundância vai vir de mão beijada. Não vai. É preciso lutar para ter uma vida abundante. É preciso lutar contra o leão, contra o ladrão, perdão. É preciso impedi-lo de roubar sua paz, sua alegria, suas bênçãos. É preciso resistir ao diabo, é preciso se sujeitar a Deus, é preciso crer, aceitar, obedecer e querer o que Deus está oferecendo. Você não tem que viver do jeito que o diabo gosta e que muita gente pensa que é fazendo tudo que dá na telha sem medo de ser feliz. Quem age assim não está fazendo o que gosta, está fazendo o que o diabo gosta. Isso só reforça a ideia de que a pessoa é uma prisioneira dele, apesar dele deixar a pessoa pensar que ela faz o que faz porque é dona do próprio nariz. Doce ilusão. Vida abundante é a vida que Deus sonhou para nós. Vida abundante é a vida que Jesus conquistou para nós na cruz. Vida abundante é a vida que o Espírito Santo libera para nós. Vida abundante é a vida que evidencia a derrota de Satanás nas nossas vidas. É uma conquista diária. E nessa batalha a gente pode perder uma ou outra batalha, mas essa guerra já foi ganha por Jesus na cruz do Calvário. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você saiba que se você está com Jesus, se a sua vida está nas mãos de Deus verdadeiramente, você fez a melhor escolha que você poderia ter feito. Não se arrependa disso. Não pense na cebola, no pepino do Egito. Você tem o melhor dos melhores. Deus está com você. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Alegre-se com isso, jubile-se por isso. Que Deus seja glorificado se Jesus está na sua vida. Se não está, você deve buscar a presença de Deus na sua vida, porque é a melhor escolha. Não viva como ladrão, viva a vida abundante que Jesus oferece. Deus te abençoe e até a próxima, se assim nos permitir.